Praxedes. Eu sou Milena. E eu sou o Raniel. E hoje a gente tá aqui com a nossa série de vídeos sobre a Confederação do Equador, né? O último Exatamente. episódio aqui, infelizmente. A gente tá muito feliz de chegamos gravar ao essa fim. série. Então a gente tava gostando muito de trazer essa série aqui pra vocês. Exato. E hoje a gente vai falar sobre a morte do nosso querido Frei Caneca. A gente já Como falou é o último episódio, né? não podia encerrar do pior jeito, não é? Pior Do jeito. pior jeito. Falando sobre mortes, né? Então, como foi o início, assim? Ele foi preso? Como é que foi? Primeiro, ele foi preso junto com mais 6 outros revolucionários, né? E aí, eles foram levados para um calabouço muito estreito e sujo em condições precárias. E aí, dia 25 de dezembro de 1824, levaram Frei Caneca para uma sala onde ele ficou incomunicável. No caso, ele ficou sozinho lá naquela sala. Solitária, né? Uma sala solitária. E aí ele só saiu de lá no ano seguinte, em dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. E ele saiu de lá para receber a sentença de que ele seria enforcado à força. Então ele já saiu de lá da sabendo prisão que da ia ser solitária, morto. sabendo que ele ia ser morto. Isso E eu acho que desde a primeira revolução, da Revolução Pernambucana, Ele já tinha essa aceitação. Ele já tinha né? aceitado Porque, aceitado a morte. Como na Revolução Pernambucana, né? Todos os outros participantes morreram. Todos os outros E líderes eles estavam para ser o principais. próximo, né? Até que Dom João Sexto. pegou e disse, não vai morrer mais ninguém não vai nessa... morrer, tirou a pena de morte e deu perdão pra ele, né? Por isso que ele acabou sendo preso. Acabou se safando, mas aí ele voltou a fez outra revolução que foi a Confederação do Equador. Aí dessa vez ele não Dessa vez ele não teve escapou sorte. e depois de ser, como ela falou, né, depois de ser Preso na numa sala solitária, solitária. em Fica 10 de lá. janeiro de 1825, no próximo ano, Isso. ele foi solto já sabendo que ele ia ser enforcado. Já foi direto pra pena dele de enforcamento, né? Isso mesmo. Que nessa pena de enforcamento, nenhuma das pessoas realmente Queriam enforcar enforcar ele, ele, os né? requisitados foram. Aí por isso Fizeram- ele acabou não, Apelaram para outro lado. por isso que ele acabou não sendo realmente enforcado, né? Ele foi fuzilado. Fuzilado. Mas Que é aí... muito mais Que brutal. é muito mais brutal, né? Exatamente. Mas aí, vocês tinham que ver que eles falaram do apelo da população, mas não aprofundaram em si. A população Esse é o maior Tentou exemplo, né? que amenizar. temos. tentou amenizar. Teve correntes, desfiles, orações, Sim. jejuns, tudo que tinha Pra pra fazer tentar pelo amenizar. padre Frei Caneca. Deus Foi nos feito. Tenha. Então, tudo que a população tentou fazer ali foi pra amenizar, que acabou pena de piorando morte um pouco dele. a situação dele, né? Acho que o governo ele ficou irritado por ter tanta clemência por apenas um Tanto homem, respeito, tanto né? respeito, que ele se sentiu ofendido. Porque imagina uma pessoa que não é nem um imperador ter mais respeito que o próprio imperador. É mesmo. Exatamente. Porque- Isso gera uma raiva, né? E era uma raiva no imperador. E como o imperador não podia sair matando tanta gente, ele focou seu ódio apenas na pessoa que... Na pessoa que todo mundo Que todo amava, mundo todo amava. mundo gostava, né? Porque isso aí seria um jeito de atingir tanto a população quanto ele mesmo, né? O matando. Diretamente nele, mas indiretamente na população, né? população Porque também. ele destruiu Era aquela muito imagem que respeitado. eles tinham, né? De pessoa que eles amam, E ele sabe? foi Aquele fuzilado em exemplo. praça Realmente. pública, não foi? Foi. Sim. Então Depois tava foi ali assim. pra todo mundo ver. Então Pesado. foi bem pesado, Muito bem pesado. As pessoas, elas pediram essa clemência porque, eles, como eu falei, né? Amavam Tinham muito, respeito, Tinha amavam ele. respeito. Ai, Esse ato de amor ao próximo fico comovida. comovida. Sinceramente, Sim, fico. sim. Muito É muito impressionante comovente. ver o quanto ele conseguiu juntar a população para que todos não, né? Mas grande Sim. parte apoiassem ele. É muito. Ai, gente, calma. É triste, tipo, eu acho muito triste. Porque ele lutou tanto, sabe, pra ter liberdade, pra no final acabar sendo morto de uma forma muito horrível, sabe? Eu fico imaginando como ele se Assustadora, né? sentia, É. né? Tipo, como ele se sentia sabendo que ia ser morto. Entendeu? Eu sei que Quando Tem você sabe aquele- que... Deve ser aquele arrepio interno. Quando que ele- Quando dá. você sabe que não tem como fugir, porque quando o imperador ele botava uma coisa na mente, ninguém conseguia tirar, não tinha ninguém Exatamente. maior que o imperador. Então se o imperador quisesse fazer alguma coisa, ele faria. Que nem aconteceu na Confederação do Equador. Ele impôs leis fortíssimas porque não tem ninguém pra impedir. Ele queria, ele fez. Eu quero, eu posso, né? Eu quero. Eu quero, eu posso. E que nem tu falou, Então. né? Quando a gente estava o dia aí, tipo, ele foi solto, né? Saiu da sala dia 10. E aí, no dia 13, ele morreu. Então, tipo, 3 dias depois que ele ficou sabendo que Quando ia ele morrer. saiu da solitária, ele já Sim, sabia já que sabia já que ia estava morrer, condenado entendeu? aquilo, né? Eu queria dar uma adenda aqui pra pedir desculpas pela minha tosse que eu tomei gripado. Não, Só é. pra dar uma Acontece. adenda mesmo, pra deixar avisado. Mas, como vocês falou, foi muito importante, né? E
depois dele ser fuzilado em praça pública, eu não vou lembrar o local exato, mas foi Lago, alguma coisa assim. Foi. Largo da... Deixa eu pegar uma fila. Das 5 pontas. Das 5 pontas. Então ele foi fuzilado lá em praça pública, então todo mundo viu. Uhum. E depois disso ele foi levado pro Todo convento mundo das viu o horror, Carmelitas. né? Que, Que é- imagina você ter aquela pessoa que você admira, sabe? Que você sabe que tava Morrendo Uma na pessoa que sua tava ali frente. lutando por você, lutando pelo seu bem, Morrendo na sua morrer frente. na É. sua Claro. frente, fuzilado, porque lutou por você. Uhum. Uhum. Entendeu? Aí é uma situação bem complicada. Acredito que comoveu toda Sim. a parte religiosa da época, né? Não só As religiosa, freiras. Eu acho que não só acho que religiosa. todos os População pernambucanos, mesmo. né? A Toda população, todos os pernambucanos que não tinham envolvimento com o imperador, então tirando soldados, e até alguns soldados tinham também, né? É. Como Até o Leão Coroado, Sim, que exatamente. é o Leão apelido dele, eu não Coroado. vou lembrar o nome dele, mas o apelido é Leão Coroado, que ele era um soldado que participou da Revolução Pernambucana. Então tinham soldados até que apoiavam isso. Sim. Mas aí a gente via também que grande parte ela estava envolvida, mas grande parte dos soldados estava muito envolvido com o Império. Império, Então eles é. não queriam largar porque, pô, tenho comida, tenho dinheiro, eu não vou largar Tem o um Império. poder. Tenho Não vou comida, querer ir tenho poder, contra, eu não vou querer me revolucionar. Então, acho que isso é muito importante pra gente também ter essa noção, né? Que muita gente apoiou, mas também teve pessoas que nem ligaram. Uhum. Exato. Mano, essa história é extremamente parecida com o filme. Eu acho que deveriam produzir. Eu acho sobre. Também. Ia ser Eu acho massa. Acho que deveria já ser produzido. chegamos no momento, né, de termos esses filmes É. Sobre as As histórias histórias, brasileiras, brasileiras. né? sobre as revoluções, né? Que eu acredito que seria um filme que provavelmente não ia agradar tanto o público, assim, tão grande, É. por conta Mas- que são histórias muito... São histórias pesadas, muito assim, né? específicas também, né? É. Para um público mais nordestino. Você já foi tão Brasil todo. Uhum. Mas Aí no estamos início- até em alta no momento, É. né? mas no início afetou somente o Nordeste, não foi? Sim. Eles não conseguiram espalhar tanto. Depois, com o tempo que veio vindo, mas no início foi só o Nordeste. Então, se viesse, eu acho que não ia vir tão forte assim no Brasil. Eu acho que mais pro Nordeste. No Nordeste mesmo. Mas como os filmes aí atuais estão muito, muito fortes, o cinema Muito brasileiro forte. tá muito forte. É, tipo, Eu acho que aquele sabe, lá né? da- Quem sabe, né? Sabe? aquele Eu acho que tipo- seria uma boa ideia. Sim, eu ainda Um estou filme aqui, né? Que Isso, saiu, esse foi mesmo. pro Oscar. Realmente. Exatamente. Muito, eu vi Pode o Oscar, acontecer. Tá? Eu acho. Ah, foi muito Roubado, massa. eu diria. Mas enfim, É. triste. Enfim, a gente também poderia ter, cortando um pouco aqui, a gente poderia também ter mais nas escolas, né? Eu acho que a gente falou muito Exatamente. sobre a Foi um ponto importância que nós dele. falamos, acho que no terceiro episódio, né? Não foi por Que aí. devíamos ter realmente alguma matéria, na escola. Que alguma parte matéria, disso. alguma parte disso na... Alguma matéria não, que a matéria seria a história, A história. né? Mas alguma... Projetos, né? É, Voltados projetos. a isso. Projetos. Mais projetos como esse que estamos Sim. fazendo aqui, né? Ter essa divulgação nas escolas. Ter a divulgação de quem foi Frei Caneca, da Revolução Pernambucana, Da história de da Pernambuco. Confederação do Equador, da história de Pernambuco, da história do Brasil. É, Da confederação mesmo em específico, né? Porque a Confederação não foi uma história só, não é uma história só pernambucana, Pernambucana, foi é uma Brasil história todo. nordestina, é uma história brasileira. É uma história que Exatamente. envolve todo o Brasil, é uma história que envolve todo o Nordeste e todo o Pernambuco. Então, eu acho que é tanto importante ter filmes, coisas que falem mais projetos como esse aqui, que é a Sim. FACEP, voltando pra ela, né, agradecendo muito a ela por estar ajudando a gente a continuar com esse projeto que a gente já queria estar Sim. fazendo. Já queríamos estar falando sobre, né? É, e que é então, muito importante. a gente consegue ver que tem que dar essa dar devida destaque, importância, né? não é? Tem que Sim. dar esse devido destaque Exatamente. ao Frei Confederação Caneca. do E Confederação lembrar, né, como é que foi a história dele e falarmos também, temos essa expressão de como foi a vida dele, como já Isso. falamos, né, no episódio No episódio anterior, como foi a passado. vida. E agora temos que falamos sobre a morte Sobre a dele. morte né? dele. Sobre a morte dele. Que mesmo sendo muito triste, né? Ainda serve pra gente ver o quão forte ele foi, né? Muito forte de aguentar E aguentar tudo isso, mano. Isso, exatamente. E pra finalizar aqui, vou falar a data, né, da data que ele morreu, a data exata. Aham. Ele morreu no Recife, em Pernambuco, no dia 13 de janeiro de 1825. Então, em 13 de janeiro, foi o dia que o Frei Caneca ele veio a falecer fuzilado na praça pública e foi levado depois para um convento das Carmelitas. Então, é isso. Esse é o episódio final. Último episódio. E a gente gostou muito de fazer essa série Agradecemos pra que vocês tenham acompanhado, né, até Sim. esse episódio. E é isso. Estamos Obrigado. no próximo. Espere os Muito próximos obrigado. episódios, tá? Tchau. Tchau. Tchau.